Many of our people have forgotten why we are Seventh-day Adventists. Muitas pessoas do nosso povo se esqueceram por que nós somos adventistas do sétimo dia. We are not Seventh-day Adventists because we're great or because we're better than anybody else on this Nós não planet. somos adventistas do sétimo dia porque somos maiores ou melhores do que qualquer pessoa nesse planeta. The Lord has not called us because we are wonderful. The Lord has called us because we're pathetic. O Senhor não nos chamou porque nós somos maravilhosos, o Senhor nos chamou porque somos patéticos. And the Lord has given us a very special message. E o Senhor nos deu uma mensagem muito especial, But it's not a comfortable message to mas give. não é uma mensagem confortável de se dar. And so many of our people have become involved in dialogue with other religions, Então muitas pessoas do nosso povo se envolveram em diálogos com outras religiões, concentrating on what we have in common. se concentrando naquilo que temos em comum com eles. And some of our theologians are redefining the mission of the Seventh-day Adventist Church. E alguns dos nossos teólogos estão redefinindo a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. I want to tell the Protestant world out there, we are no better than you. We are pathetic, we are blind, pitiful, naked, we need eye salve. Eu quero dizer para o mundo protestante aí fora que nós não somos melhores que vocês. Nós somos patéticos, miseráveis, pobres, cegos e nus. Precisamos de colírio. But in spite of the fact that we're pathetic, we have a message for you. Mas apesar de sermos patéticos, temos uma mensagem para vocês. Now, how are we redefining what we are as Adventists? Agora, como é que nós estamos redefinindo o que nós somos como adventistas? Some of our theologians have great difference with me in terms of approach to evangelism. Alguns grandes teólogos têm diferenças na questão da abordagem do evangelismo. They believe that we are not a people, a final remnant that has to call the world out of Babylon into this body. Eles não creem que nós somos um remanescente e que Deus chama pessoas lá de Babilônia para este corpo. They tell me we are still special because we are like glue. Eles nos dizem nós ainda somos especiais porque nós somos como a cola. We can talk to other Christians because we believe in Jesus. Nós podemos conversar com outras pessoas porque nós cremos em Jesus, no mesmo Jesus. But we can speak to the Jews because we keep the law. E podemos conversar com os judeus porque nós guardamos a lei. And we can reach out to Muslims because they don't eat pork. E podemos alcançar e estender as mãos para os muçulmanos porque eles não comem porco. And they're not supposed to drink alcohol. E não deveriam estar bebendo álcool. So we are special in the sense that we are positioned to reach out to all the religions. Então eles dizem que somos especiais porque estamos na posição de poder alcançar todas as religiões, So that we can all become one. para que todos possamos nos tornar um. This is emerging church theology. Isso é teologia da igreja emergente. But it is as far removed from biblical theology as the East is from the West. Mas está tão longe da teologia bíblica como o Oriente está do Ocidente. There is only one truth. Somente há uma verdade. There is only one Savior. Somente há um Salvador. There is only one remnant. Somente há um remanescente. Those that keep the commandments of God and hold to the testimony of Jesus. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Now the three angels' messages do not sit well with everyone. Agora, as três mensagens angélicas não caem bem para todos, Because they are a rebuke to the world. porque são uma repreensão para o mundo. But they are a lifeline to those in Babylon who the Lord wants to call. Mas são um salva-vidas para aqueles em Babilônia que o Senhor quer chamar. Here is a quote from the Spirit of Prophecy. Aqui está uma citação do Espírito de Profecia. And we are often told not to bring this message. E muitas vezes se nos diz que não devemos trazer essa mensagem. We have to preach love and be nice examples. Devemos pregar o amor e ser um bom exemplo. But don't expose evils in the confederacy out there. Mas não exponha o mal nas confederações aí fora.
I think you should just translate that for them. They know it already, but just to remind them. Ok, eu vou tentar traduzir isso aqui. Eu sei que você já sabe, mas só para relembrar. Chamados a expor o homem do pecado. No próprio momento em que vivemos, o Senhor chamou o seu povo e lhe deu uma mensagem a carregar. Ele os chamou para expor a impiedade do homem do pecado, que fez do domingo, que fez da lei dominical, da lei do domingo, um poder distintivo, e que ensinou a mudar os tempos e a lei, e a oprimir o povo de Deus, que está firme em honrar o verdadeiro sábado, o sábado da criação, como santo ao Senhor. The message that we have for the world is the everlasting gospel, A mensagem que nós temos ao mundo é o Evangelho eterno, which puts law and grace in the correct relationship. que coloca a lei e a graça na sua verdadeira relação. The message we have is we are living in the time of judgment. A mensagem que temos é: estamos vivendo no tempo do juízo. We must not bow to humanism, but we must give glory to God who created everything in 6 days. Não devemos nos prostrar perante o humanismo, mas dar glória a Deus que criou o mundo e tudo que há nele em 6 dias. And then we are to warn the world out there that Babylon is fallen, is fallen. E também devemos advertir o mundo aí fora que Babilônia caiu. And we know who Babylon is. E sabemos quem é Babilônia. It's the beast, É a besta, the false prophet, o falso profeta and the dragon. e o dragão. But when the message goes out, Babylon is fallen, it is particularly addressed to Protestantism. Agora, quando sai a mensagem, caiu Babilônia, está endereçada particularmente ao protestantismo. Because Catholicism had been fallen for a long time. Porque o catolicismo já tinha caído há muito tempo atrás. But Protestantism was losing its purpose. Mas o protestantismo estava perdendo o seu propósito. And so the Lord raised up Adventism to warn the world, Então o Senhor suscitou o adventismo para advertir o mundo, to call them to obedience to God, para chamá-los à obediência a Deus and to warn against the mark of the e beast. para advertir contra a marca da besta. Because that is the doctrines and the laws of man as opposed to the doctrines and the laws of God. Porque esta é a doutrina e lei dos homens em oposição à doutrina e lei de Deus. Now this is a very tough message. Agora, essa é uma mensagem bem dura de se dar. And because of this mega movement in our church to soften this message, E por causa do mega movimento em nossa igreja para suavizar essa mensagem, it is imperative that our people understand the issue involved. é imperativo que nosso povo entenda o que está em jogo. It is a life and death issue. É um assunto de vida ou morte. It is a life and death choice. É uma escolha de vida ou morte. We stand between the living and the dead. Estamos aqui entre os vivos e os mortos. This is a tremendous É responsibility. uma responsabilidade tremenda. So we have to show the world where they are and where they are heading. Precisamos mostrar ao mundo aonde eles estão e aonde eles estão indo. And we must cry loud and spare not, come out before you die. Precisamos clamar e não retroceder e dizer: venham, venham e não morram. Now, because we have to understand the issues, some of this lecture is going to be a little bit detailed. Agora, por motivo de nós termos que entender esses assuntos, essa palestra é um tanto quanto detalhada. Because I find that more and more our own people really don't understand the differences anymore. They are confused by all this ecumenism. Porque eu vejo que cada vez mais o nosso povo não sabe sobre isso, está confuso por causa do ecumenismo. So you must please bear with me as we go through some very important documents. Agora, por favor, aguentem aí, segurem as pontas enquanto nós nos aprofundamos em doutrinas bem importantes. But before we go there, first some general information. Mas antes disso, algumas informações gerais. Vatican Radio. Pope Francis, religion should not be confined to personal conscience.
É o site da Rádio Vaticana. O Papa Francisco disse: a religião não deveria ser confinada à consciência pessoal. That's an incredible statement. Essa é uma afirmação incrível. Every Seventh-day Adventist should have an apoplectic fit when he reads that. Cada adventista sétimo dia deveria ter um espasmo epilético ao ler isso. And every Protestant out there should suffer a coronary. E cada protestante igualmente, uma coisa pior ainda. This is what the man says. Olha só o que diz o homem. This is very recent. Isso é bem recente. He's speaking to the leadership of Italy. Ele está falando à liderança da Itália. There he is with the president of Italy. Ali está com o presidente da Itália. And he says the orderly development of a civil pluralistic society. Ele diz, o desenvolvimento ordenado de uma sociedade civil e pluralista requires that the authentic spirit of religion not be confined to personal conscience. requer que um autêntico espírito de religião não esteja confinado à consciência pessoal. Uau! But that its significant role in the construction of society is recognized. Mas o seu papel significativo na construção da sociedade é reconhecido. Though independent, apesar de independente, church and state share the common responsibility. Apesar de independentes, igreja e Estado compartilham uma responsabilidade em comum. Of meeting people's spiritual and physical needs. De alcançar as necessidades espirituais e físicas das pessoas. With humility and dedication. Com humildade e dedicação. So he's saying that the church and the state together must dictate your conscience. Ou seja, ele está dizendo que a igreja e o Estado juntos deveriam ditar a sua consciência. Jesus died for freedom of conscience. Jesus morreu por liberdade de consciência. Because he gave you freedom of choice. Porque ele lhe deu liberdade de escolha. God was prepared to die rather than deny you that right. Deus estava disposto a morrer em contrapartida a negar esse direito a você. But he is prepared to take it away from you. Mas ele está preparado para tirar isso de você. Therefore he is antichrist. Por isso ele é anticristo. This is a serious matter. Esse é um assunto sério. But it gets worse. Mas fica pior ainda. In his drive to bring all the religions and churches together, no afã de unificar todas as religiões e igrejas, these occultists use every single means at their disposal. Esses ocultistas usam qualquer meio que está à sua disposição. If you follow this pope, you will see that everything he does is dictated by numerology. Se você segue esse papa, você vai ver que tudo que ele faz é ditado pela numerologia. As was the case with the previous pope as well. Como foi o caso do papa anterior também. Their trips are designed on the liturgical calendar. As suas viagens estão planejadas segundo o calendário litúrgico. The times of departure, how many places they visit are all in numerology, in 11s and in 13s and in 3s. A hora em que o avião parte, o seu itinerário, tudo certinho, está tudo conforme a sua numerologia. É baseado nos números 11, 13 e 3, right? Yeah. This is all based on ancient Babylonian astrology. Isso é tudo baseado na antiga astrologia babilônica. So jubilees and jubilee cycles become very, very important in their liturgy. Jubileus e ciclos de jubileu se tornam muito importantes em sua liturgia. Now I believe that we are on the very brink of eternity. Agora eu acredito que nós estamos no próprio limiar da eternidade.
And I would like to reason with you as to why I think E eu so. quero arrazoar com vocês do porquê disso. The next year or two, or maybe 3, O próximo ano, ou 2, ou talvez 3, is going to be pivotal in the history of God's people. serão pivotais na história do povo de Deus. I think history is reaching its climax. Eu acredito que a história está alcançando seu clímax. Now, this Pope has declared a special, extraordinary jubilee Agora, esse Papa declarou um jubileu extraordinário, especial, from 8 December 2015 de 8 de dezembro de 2015 to the 20th of November a 2016. 20 de novembro de 2016. Now, what does that mean? O que isso significa? Oops. Go away. Vai embora. There we go. Ok. All right, so he has declared a holy year of mercy. Ele declarou um santo ano da misericórdia. So from the end of this year, Então, do final desse ano, 3/4 through the way of next year is a very special year. até 3/4 para dentro do próximo ano é um ano bem especial. Here is his encyclical, or whatever you would like to call it, Aqui está a sua encíclica, ou seja lá qual é a classificação desse documento, for this extraordinary Jubilee year. para esse ano de jubileu extraordinário. And as you see, I took it directly off the Vatican webpage. E como você vê, vem diretamente do site do Vaticano. Now let's read some of this. Agora leiamos um pouco disso aí. So it's going to be an extraordinary Jubilee of mercy Será um jubileu extraordinário da misericórdia, for the church to become stronger and more effective. para que a igreja se torne mais forte e mais efetiva. And this holy year will open on the 8th of December 2015. E esse ano sagrado será inaugurado em 8 de dezembro de 2015, Because it is the solemnity of the Immaculate Conception. porque é a solenidade da Conceição Imaculada. Now, if you remember my previous lecture, Agora, se você se lembra da minha palestra anterior, when they set up the government of the United States, quando eles erigiram ali o governo americano, the Marian liturgy was very, very important to them. a liturgia mariana era muito, muito importante para eles. And the dates of the 2nd July and the 4th of July were all in the liturgy. E as datas de 2 de julho e 4 de julho estavam todos na liturgia. So here's another very important liturgy. Aqui está outra liturgia bem importante. God did not wish to leave humanity alone in the throes of evil, and so he turned his gaze to Mary. Deus não quis deixar a humanidade sozinha nos braços do mal. Portanto, ele voltou o seu olhar a Maria. If you are a Protestant, your jaw should have dropped to the floor now. Se você é protestante, o seu queixo deveria cair lá no chão agora. I thought that Jesus was the one who was going to save us. Eu pensava que Jesus era aquele que iria nos salvar. Okay? Ok? Choosing her to be the mother of man's redeemer. Escolhendo ela para ser a mãe do Salvador do homem. All right, and so on this special day, he's going to open doors of mercy. Portanto, nesse ano especial, irá abrir portas de misericórdia. And then on separate Sundays, they're going to open other doors, like the Basilica of St. John Lateran. Então, em vários domingos, vão abrir outras portas, por exemplo, a da Basílica de São João do Latrão. Now, this Pope writes, I have chosen the date 8 December Agora, esse Papa escreve, eu escolhi a data de 8 de dezembro because of its rich meaning in the recent history of the Church. por seu rico significado na recente história da Igreja. In fact, I will open the holy door on the 50th anniversary of the closing of the Second Vatican Ecumenical Council. De fato, eu abrirei a porta sagrada no 50º aniversário do encerramento da porta, do encerramento do segundo concílio ecumênico do Vaticano. So now you know exactly what the aim is. Ele sabe exatamente que dia que é. Because this council was designed to bring the whole world together in an ecumenical council under the Pope.
Porque esse concílio foi desenhado para trazer junto todo o pacote ecumênico. So by entering into this numerology, Então, entrando nessa numerologia, he's summoning all the powers of the air. Let me put it nicely. eles estão nessa data, então, convocando todos os poderes do ar, as potestades do ar, digamos assim, suavemente, To initiate this great unity that is about to come about. para iniciar essa grande unidade que está se formando. I want to remind you that they have already signed the Unity of Religion Agreement. Eu quero lembrar-lhes que eles já assinaram o acordo da unidade religiosa. Now it refers to the words of Saint John the 23rd, Agora ele se refere às palavras de São João o 23, who said at that council, que disse nesse concílio: "Now the bride of Christ wishes to use the medicine of mercy rather than taking up arms of severity." agora a noiva de Cristo deseja usar a medicina da misericórdia muito mais do que levantar os braços da severidade, erguer os braços. So in other words, he's saying, I'm not going to do like I did in the Middle Ages, force you by war. I'm going to capture your heart. Em outras palavras, ele diz: eu não vou fazer como na Idade Média, te forçar pela guerra, mas eu vou te abraçar, eu vou capturar o teu coração. Okay. By the way, just an interesting thought. Detalhe, Saint John the 23rd. São João 23. When did he become a saint? Por que ele se tornou santo? And who made him finally a saint? E quem tornou santo? Ele canonizou. Pope Francis. O Papa yes. Francisco, sim. And who did he make a saint at the same time? E quem que ele tornou santo no mesmo tempo, no mesmo dia? John Paul João II. Paulo II. Now it's very interesting, you know, all these popes have such strange names. They're either named after Catholic saints like Clement, etc., etc. Agora é interessante que esses papas têm todos nomes estranhos, por exemplo, de acordo com o santo lá Clemente, But there are 23 popes with the name of John. mas tem 23 papas com o nome de João. So what affinity do they have to John? Mas o que eles têm a ver com o João? Now we spoke about John in the last lecture quite a lot. Agora, eu já falei bastante sobre João na última palestra. This is not John the Evangelist Yes. that is honored here. This is John the Baptist. Eles não estão se referindo aqui a João o Evangelista, mas João Batista. But he's not really honoring John the Baptist. He's honoring the fact that John the Baptist lost his head. Mas ele não está, na verdade, honrando a João Batista, mas honrando o fato de João Batista ter perdido a sua cabeça. There's also a long list of popes by the name of Paul. Também tem uma longa lista de papas com o nome de Paulo. How did Paul lose his life? Como é que Paulo morreu? He was beheaded. Ele foi decapitado. And lately we've had two popes that have called themselves John Paul. E mais tarde teve dois papas com o nome de João Paulo. And the one John Paul is now also a saint. E um desses João Paulos agora também é um santo. Very interesting. Bem interessante. Okay. Ok? The Catholic Church, as she holds high the torch of Catholic truth, at this ecumenical council wants to show herself a loving mother to all, patient, kind, moved by compassion and goodness towards her separated children. A Igreja Católica, ao elevar alto a tocha da verdade católica em seu concílio ecumênico, quer mostrar-se a si mesma uma mãe amante para todos, paciente, bondosa e movida por compaixão e bondade para com os seus filhos separados. If this mother in her history was ever passionate and kind and loving, then history is written in blood for nothing. Se essa mãe realmente na história foi paciente, bondosa e movida por compaixão, então essa história está escrevida em sangue. And then blessed Pope Paul, he's not quite a saint yet, he's getting there.
E ele é um abençoado Papa, o Paulo aqui. Não é santo ainda, mas ele está chegando lá. Made a similar speech. He made a similar speech. Ele fez uma palestra similar. We compared the Catholic Church with the Good Samaritan that comes and picks up all these injured individuals, the other churches. Aonde ele fez uma parábola onde comparou a Igreja Católica com o bom samaritano, que ajuda todas as outras igrejas que representam os machucados. He says at the council errors were condemned. Nesse concílio, erros foram condenados. But the individuals who committed the errors, we treated them with such kindness and love. Mas os indivíduos que cometeram esses erros, os tratamos com tanta bondade e amor. This is worse than 10 serpents speaking. Isso é pior do que 10 cobras falando juntas. And then another point we must stress is this. Agora, outro ponto que queremos ressaltar é esse. All this rich teaching is channeled in one direction, the service of mankind. Todo esse rico ensinamento está canalizado em uma direção, a saber, o serviço da humanidade. That is the humanist agenda of Roman Catholicism. Esta é a agenda humanística da Igreja Romana Católica. The purpose of a church is to preach the gospel. O propósito da igreja é pregar o Evangelho. And that is to uplift Jesus Christ. Isto é elevar a Jesus Cristo. That's why this church has been called in a time like this. E é por isso que essa igreja foi chamada em um tempo como esse to preach the everlasting gospel. para pregar o Evangelho eterno. The gospel entails that you take care of people. O Evangelho sim contém que você cuide de pessoas, but you can never put the cart before the horse. Mas você nunca pode pôr a carroça em frente dos bois. Salvation is in Christ and that is what we preach. Give glory to Him. Deveriam exaltar a Cristo e é isso que nós pregamos, dar glória a Ele. And then he adds, a jubilee also entails the granting of indulgences. Então acrescenta, o jubileu também contém o dar indulgências. So everywhere in this world, for this year, where a door in the cathedral is opened, então em todo mundo, em todo lugar, nesse ano, quando estiver aberta uma porta, nesse jubileu, the pilgrims who go there will receive an indulgence. Os peregrinos que irão lá entrar receberão uma indulgência. Now remember, it is the church that gives indulgence. Agora lembre-se que é a igreja que dá indulgências. And indulgence is relief from suffering for sins already forgiven. E lembre-se que indulgências é alívio por pecados que já foram perdoados. It is a horrendous doctrine. É uma doutrina horrível. It's the doctrine that led to the Reformation. É a doutrina que catalisou a reforma. And the fact that all the latest popes have all issued such mighty indulgences is a slap in the face of Protestantism. E o fato desses papas recentes agora terem enfatizado mais e mais as indulgências é um tapa na cara do protestantismo. Now let me explain how this works. Agora deixa eu explicar como que funciona isso. I did it already, but I'll do it again. Eu já o falei, mas eu vou repetir. If my wife and I have an argument Se a minha esposa e eu temos um argumento, uma discussão, about some issue, algum assunto, and I feel that she has sinned against me, e eu acredito que ela pecou contra mim, after a while I might decide in my kindness to forgive her. depois de um tempo eu vou decidir em minha bondade perdoá-la. And then I go to her and I say to her, I forgive you for what you did. E eu vou para ela e chego e digo, eu te perdoo por aquilo que você fez. And then I grab her and I put her in a torture chamber and I put her finger in a thumb screw and I torture her and I burn her with a torch and I say, that's the price you have to pay for your sin, even though I forgave you. Então eu a levo lá para a câmara de tortura, amasso a sua unha, coloco a tocha nela e falo, isso é pelo seu pecado. Beautiful forgiveness, isn't it? Bonito perdão, né?
It's pathetic. Patético. But that's exactly what an indulgence is for. Mas é justamente para isso que servem as indulgências. Because Christ is going to punish everyone that he forgave Porque Cristo irá punir a cada um a quem ele perdoou in purgatory. no purgatório. And here's the worst part. Sorry? Here's something even worse. E ele tem uma coisa ainda pior. Cristo Cristo cannot relieve anyone out of purgatory. não pode libertar a ninguém ou aliviar lá do purgatório. He's impotent, he can't do it. Ele é impotente, ele não pode fazer nada. The only one who can relieve someone in purgatory is the Catholic Church. Os únicos que podem libertar alguém do purgatório são a Igreja Católica. Because this gift has been transferred to her. Porque esse dom lhe foi transferido a ela. She is the distributor of mercy. Ela que é a distribuidora da misericórdia. Now, who becomes the merciful Father, Jesus or the Pope? Agora, quem que se torna o Pai misericordioso, Jesus ou o Papa? The Pope becomes the merciful Father. Desse jeito, o Papa se torna o Pai misericordioso. Now, he applies the merit of Christ, Agora, ele aplica o mérito de Cristo, but he can also apply the merit of Mary, mas ele também pode aplicar a misericórdia de Maria or the merit of any of the saints ou os méritos de qualquer um dos santos, to some sinner algum pecador, and relieve him from this punishment. e aliviá-lo dessa punição. So that is what an indulgence is. Então, é isso que é uma indulgência. It is the horrendous doctrine that Jesus never took the full consequence of my sin upon himself. É a terrível doutrina de que Jesus nunca tomou sobre si mesmo a completa expiação, completo pagamento por meu pecado. And the even worse doctrine that the mercy has been handed over to a human being on this earth who is called the Pope. E pior ainda, que a misericórdia foi confiada na mão de um ser humano aqui na Terra chamado Papa. Now he extends it even further. He extends this mercy to Judaism and Islam. Ele agora estende essa misericórdia ao judaísmo e ao islamismo. And he says, I trust that this Jubilee year celebrating the mercy of God will foster an encounter with these religions and with other noble religious traditions. Ele diz, eu creio que esse ano jubileu dessa celebração da misericórdia de Deus vai fomentar o encontro com essas religiões e com outras nobres tradições religiosas. He says, may it eliminate every form of closed-mindedness and disrespect and drive out every form of violence and discrimination. Diz que isso elimine cada forma de mente fechada e desrespeito e expulse toda forma de violência e discriminação. Now remember that both Judaism and Islam reject Jesus as the Messiah. Agora lembre-se que tanto o judaísmo como o islamismo rejeitam a Jesus como Messias. This is very interesting. Bem interessante. And then he says, my thoughts now turn to the mother of mercy. Então ele diz, agora meus pensamentos se voltam à mãe da misericórdia. And then he says how sweet the mother is and why she can give mercy. Então diz quão doce é essa mãe e por que ela pode dar misericórdia. And our prayers also extend to the saints and blessed ones. E nossas orações também se estendem aos santos e aos ungidos, abençoados. So in this apostolic decree, you have the full catastrophe of pagan apostasy. Então nesse documento você tem toda a catástrofe da apostasia pagã. All right. Certo? Let's go a little further. Vamos mais para frente. I don't know whether you've ever seen this book, Queen of All. Eu não sei se já viram esse livro, Queen of All, Rainha de Todos. It's quite a good book. It summarizes all the Marian visions. É um livro interessante, bom, porque ele resume todas as visões marianas And exposes them for what they are. e as expõe pelo que são. But here are some extracts.
Mas aqui estão algumas citações. Mary told the Catholic seers, prophets, if you like. Maria missionaries, disse aos videntes católicos, ou profetas, se você preferir. Tell the priest and tell everyone that it is you who are divided on earth. Diga ao sacerdote, diga a todo mundo que são vocês que estão divididos sobre a terra. Muslims and Orthodox, for the same reason as Catholics, are equal before my son and I. Os muçulmanos e os ortodoxos, pela mesma razão que os católicos, são iguais perante meu filho e perante mim. Now remember, in the occult tradition, God had two sons. Agora lembre-se que na tradição católica, Catholic, In right? the Catholic tradition. Maria teve dois filhos. No, in the occult tradition. Na oculta, Maria teve dois filhos. And the oldest son is Lucifer and not Jesus. E o filho mais velho é Lúcifer e não Jesus. So, you are my children. Vocês são meus filhos. Okay. Ok? Ecumenical movement towards Rome. On page 21 in this book you read. Movimento ecumênico em direção a Roma, na página 25 você lê. So how far along is the Queen of Heaven's reunification plan? Então, em que pé está o plano de reunificação da Rainha do Céu? It says Rome's unification plan has accelerated. Diz o plano de unificação de Roma acelerou. Pope Pius made this prediction in 1878. O Papa Pio fez essa notável predição em 1878, When it comes to the role of Mary. falando sobre o papel de Maria. He said, we expect that the Immaculate Virgin and the Mother of God, Mary, Ele diz, nós esperamos que a Imaculada Virgem e Mãe de Deus, Maria, through her most powerful intercession, por sua poderosa intercessão, will bring it about that our Holy Mother, the Catholic Church, vai conseguir fazer com que a nossa Santa Mãe, a Igreja Católica, will gain influence from day to day amongst nations. irá ganhar influência de dia a dia entre as nações. She will prosper. Ela vai prosperar, She will rule, note well, from ocean to ocean, ela vai legislar, note bem, de oceano a oceano, to the ends of the earth, até os fins do mundo. and there will be one fold and one shepherd. E haverá um só rebanho e um só pastor. Okay, so that's where they're moving to. É nessa direção que eles estão indo. Now, the late Archbishop Fulton Sheen, Agora, o ex-arcebispo Fulton Sheen, who was the one who reached the millions through his television programs. que é o que alcançou milhões pelos seus programas televisivos. Oh, and by the way, you can now pray to him too, because he's also a saint now. Detalhe, agora você pode orar para ele também, porque ele também é um santo. He's been declared venerable. Ele foi declarado venerável. He said that Mary Ele disse que a Maria will cause Muslims to convert to Christianity and unite with the Roman Catholic Church. vai fazer com que os muçulmanos se convertam ao cristianismo e se unam baixo a Igreja Católica Romana. He says the Muslims currently hate Christianity. Ele diz que os muçulmanos atualmente odeiam o cristianismo. And he says, interesting, É interessante? all the statesmen have not yet taken it into account. There is still grave danger that the power of Islam may return, and with it the menace that it may shake off the West that has ceased to be Christian. Diz assim, ó, nós estamos em forte perigo que o poder temporal do islamismo retorne e com ele a ameaça que vai que isso vai tipo chacoalhar para longe o Ocidente que cessou de ser cristão e afirma que se auto chama como um grande poder anticristão. That's exactly what we see happening in the world today. Isso é exatamente o que nós vemos acontecendo no mundo hoje. In other words, it's planned. Ou em outras palavras, está planejado. But then he says, however, Mas então ele diz, porém, that Islam will eventually be converted to Christianity. que o islamismo eventualmente se converterá ao cristianismo. And it will be happening because Mary will intercede.
E isso vai acontecer pela intercessão de Maria. And so in the last few years we've had more and more Marian apparitions in Muslim countries. Então, nos últimos anos, tivemos mais e mais aparições de Maria nos países muçulmanos. Now, Robert Schuller, the 33-degree Freemason with his beautiful Masonic ring, Agora aqui está Robert Schuller, maçom de grau 33, com seu lindo anel. was so impressed with the Catholic Bishop Fulton Sheen Ficou tão impressionado com esse Fulton Sheen that he made a full-size statue and put it in his Crystal Palace before he died. que fez uma estátua em tamanho real e o colocou no seu palácio de cristal antes que ele morresse. This is actually a signal that what these people are saying is the way in which they will let history progress. Isso, na verdade, é um sinal de que o que essa pessoa falou é nessa direção que o negócio vai andar. Good. So now we've covered 2016. Ok, muito bem. Agora nós cobrimos 2016. Now let's get to 2017. Agora vamos para 2017. By the way, how far is that away? A propósito, isso aí vai ser em quanto tempo? 2017, então 2015, 2 years. Not even. Um ano e meio. Okay. Pope at Charismatic Rally in Stadium invites them to the Vatican in 2017. Papa em rally carismático num estádio convida o Vaticano, os convida ao Vaticano em 2017. So Francis said that the Catholic Charismatics had a special role to play in the healing of the division amongst Christians. Francisco também disse que os carismáticos católicos desempenham um papel especial em curar as divisões entre os cristãos. And he invited them all to come to the Vatican in 2017. E os convidou todos a comparecerem no Vaticano em 2017. Now why? Por quê? Here he is meeting with thousands of charismatics. Aqui ele está se encontrando com milhares de carismáticos. And he said, come to St. Peter's Square for Pentecost in 2017. Ele disse, venham à Basílica de São Pedro para o Pentecostes em 2017. To celebrate the 50th anniversary of the movement. Ou a Praça de São Pedro para celebrar o aniversário de número 50, 50º. Because it began in 1967. Porque começou em 1967 o movimento. I'm pretty sure it was planned to begin in 1967. Eu tenho quase certeza que foi planejado que começasse nesse ano. Do you remember what happened there? Você se lembra o que aconteceu nesse ano? When the Holy Spirit was poured out at the Duquesne University and the bishops were dancing around with their hats and speaking in tongues. Quando o Espírito Santo foi derramado, supostamente, lá nessa universidade do Duquesne, e os bispos estavam dançando com os seus chapeuzinhos levantados. And in that year, Pope Paul VI spoke to the people and he spoke in tongues. E nesse ano, o Papa Paulo VI falou e ali também falou em línguas. Now I expect all of you charismatics from around the world to celebrate your great jubilee with the Pope, Pentecost 2017. Eu espero que todos vocês, carismáticos ao redor do mundo, venham para celebrar o grande jubileu com o Papa no Pentecostes de 2017 na Basílica de São Pedro. Now remember their numerology. Agora lembre-se dessa numerologia aqui. They were from 55 countries. Eles vêm de 55 países. And it is the 50th Jubilee. E é o 50º aniversário. So the number we're talking about is 555. O número aqui 555. 555, 5 is the number of humanity. You have 5 senses. 5 é o número da humanidade, você tem 5 sentidos. So this is when he wants to gather humanity to come and worship the 666. E é nesse momento que ele quer então juntar a humanidade com esse número para vir celebrar o 666. Now jubilees in Catholicism are very important. Agora, jubileus no catolicismo são muito importantes. So 50 years is a jubilee. 50 anos, isso é um jubileu. If you can have a jubilee of jubilee, they get very excited. Se você puder ter um jubileu de jubileus, isso fica ainda muito mais interessante. And if you can have a jubilee of jubilee of jubilees of jubilees of jubilees, then they get ecstatic.
Jubileus ao cubo, de jubileus ainda fica estático então. You see, because God only works in cycles, He doesn't worry about you the other times. No, I'm joking, never mind. Por causa que Deus trabalha em ciclos, mas isso é outro assunto, deixa para lá. So here is the document from the Catholic Charismatic Movement, Aqui está o documento do movimento católico carismático and they are going to celebrate their Golden Jubilee. e eles vão celebrar aqui o seu jubileu de ouro, And they're going to fan the flame and spread the fire. levando a tocha, espalhe o fogo. And it all culminates in the year 2017. Isso tudo culmina no ano 2017. Now, even more exciting, Agora, ainda mais interessante, in 2017, em 2017, it's the 100th anniversary of the apparition of Our Lady of Fatima. é o 100º aniversário da aparição da Dama de Fátima, Nossa Senhora da Fátima, de Fátima. So that's a jubilee of jubilees because it's 100 years. E, portanto, esse é um jubileu de jubileus, porque é 100 anos. Added to the jubilee that we just had, it's a jubilee of jubilees. Acrescenta o jubileu que já tivemos, então temos jubileu de jubileus. Now it's so important that the Pope will make a special visit to Fatima on this jubilee. Agora é tão importante que o Papa vai fazer uma visita especial para esse lugar ali de Fátima. Now, if we go to Judaism, which they want to join in, Agora, se nós vamos ao judaísmo, que eles também querem incorporar, there's a prophecy há uma profecia by Rabbi Judah ben Samuel, pelo Rabi Judá ben Samuel, which he made in the year 1217. que ele fez no ano 1217. It's an interesting prophecy. É uma profecia interessante. And he prophesied very precisely what would take place, all calculated in jubilees. 400 years, Ele fez um cálculo aqui, tudo baseado em jubileus, 400 anos, 300 year 300 cycles, anos, ciclos, and everything culminates in the jubilee in 2017. e tudo culmina no jubileu de 1517. So the end time would begin in 2017, according to this rabbi. Então, o tempo do fim vai começar em 2017, segundo esse rabi. And here's his prophecy of the 10 jubilees. E aqui está a profecia desses 10 jubileus. He made the prophecy in 1217. Ele fez a profecia em 1217. 300 years, that's jubilee upon jubilee. It's always multiples of 50. Jubileu de jubileus são sempre múltiplos de 50. Turks take control of Jerusalem. Aqui os turcos tomam controle de Jerusalém. Then 8 jubilees later, Depois de 8 jubileus, Turks lose Jerusalem. os turcos perdem Jerusalém. 1 jubilee, 50 jubilees, 1967, 50 years, 1 jubilee. That's the Six-Day War. Mais um jubileu de 50 anos, e aí chegamos a 1977, a Guerra dos 6 Dias. So add another jubilee to that, you get to 2017. Acrescente mais um jubileu, depois disso chegamos a 2017. So it's the day of the Lord. Seria o dia do Senhor. Interesting. So 2017 is the day of the Lord for the Jews. Olha só, então 2017 é o dia do Senhor para os judeus. 2017 is a jubilee of jubilees for the papacy. E 2017 é o jubileu de jubileus para o papado. Now, of course, all these wars and all these activities can be planned very carefully so that they happen like this. Agora, é claro, todos esses calendários e jubileus podem ser planejados de tal forma para que aconteçam assim. Now, let's have a look at some other Catholic teachings. Agora vamos dar uma olhada em alguns outros ensinamentos católicos. Boiling point, 2017. A temperatura de fervura, é assim que diz na física? Whoa. Temperatura de ebulição, 2017. Ai. To the inhabitants of the earth and end time prediction. Os habitantes da Terra
e a predição do fim dos tempos. So why do the Catholic visionaries bring out books about 2017? Então, por que os visionários católicos lançam livros sobre 2017? And it says most people are unaware that they are in the most violent war of all time. Diz aqui, a maioria das pessoas não estão nem sabendo que eles estão na guerra mais violenta de todos os tempos. And the number of casualties will be in the billion. E o número de casualidades estará no número dos bilhões. The spirit of prophecy says that thousands of cities are going to be destroyed. So it's the same story. O espírito de profecia diz que milhares de cidades serão destruídas. É a mesma história. The pit of hell has been opened and demons have been gathering in souls for damnation. O abismo do inferno foi aberto e demônios estão se juntando nas almas para condenação. So he says it's because people have lost faith in God. Então diz porque as pessoas perderam a sua fé em Deus. And the great tribulation spoken of in the Bible will commence. E a grande tribulação mencionada na Bíblia começará. What's the year Que ano of their prediction? dessa predição? 2017. 2017. Now please, don't misunderstand. Agora, por favor, não entendam mal. I'm not setting time. Eu não estou marcando datas. I'm just telling you what the devil is saying. Eu só estou lhes mostrando o que o diabo está dizendo. Because I don't believe the devil, I believe God. Porque eu não acredito no diabo, eu acredito em Deus. But let's just look further because this is very interesting. Agora, continuemos mais um pouco porque isso aqui é muito interessante. Now, Agora, Luther 2017. Lutero 2017. Perspectives for the Reformation Jubilee 2017. Perspectivas para o Jubileu da Reforma 2017. This is the Lutheran Church writing. Esse aqui é um escrito da Igreja Luterana. And they say, this is their webpage there, Luther 2017. E eles dizem aqui lá no site, Lutero 2017. The religious world presents profound changes. O mundo religioso apresenta mudanças profundas. We're moving towards multicultural, multi-religious relationships. Estamos nos movendo em direção a relações multiculturais e multireligiosas. And so in this setting, the insights have grown as a result of working out differences. Nesse sentido, tem crescido os reconhecimentos como um resultado de se trabalhar as diferenças. And this should be constructively applied in the present. Ou seja, de se eliminar as diferenças, isso deveria ser aplicado de uma forma construtiva no presente. This is Lutheran writing, okay? Isso é um escrito luterano, certo? From the global total perspective of the one Christendom, Da perspectiva global total do cristianismo único, a longing is expressed to have a culturally but also religiously identified and identifiable home. existe aí um anelo que foi expresso culturalmente, mas também religiosamente, identificado como um lar identificável. Now, if I was a faithful Protestant, at this point I would get a heart attack. Agora, se eu fosse um protestante fiel, nesse ponto eu teria um ataque cardíaco. If I didn't know that they were going to do this in the first place. Se eu não soubesse que eles fariam isso em primeiro lugar. I thought the kingdom of heaven was not of this earth. Eu pensei que o reino dos céus não era desse mundo. I thought we were waiting for a kingdom to come. Eu pensei que estavam esperando um reino por vir. They're looking for a home where they are culturally happy on this earth. Eles estão buscando uma situação que vão estar culturalmente felizes nesta terra. Excuse me, have you fallen? Desculpe, será que você caiu? In 2008, there was an interesting interview with the Jesuit professor Edward Kiman. Em 2018, em uma entrevista com o jornalista Emiel Hackens, o professor
jesuíta Eduardo Kieman. Now, he was the General Secretary of the Netherlands Bishop Conference, so he was the top bishop in the Netherlands. Ele era o principal bispo dos Países Baixos, né, da Holanda, ou seja, secretário-geral da Conferência Geral dos Bispos lá da Holanda. And he said some fascinating things. Ele falou algo fascinante aqui. He said in 2008, Ele disse em 2008, there remains hardly any reason to remain a Protestant. basicamente não há nenhuma razão para permanecer um protestante. But it got even worse. Mas piora. He said Protestantism is an action group that forgot to dissolve itself. Ele disse que o protestantismo é um movimento tipo assim de protesto que se esqueceu de dissolver. What an arrogant Jesuit. É tipo um grupo ativismo. Que arrogância. And then he said, Então ele diz, Protestantism had not recognized the significance of a global, visible leadership personality such as the Pope. que ele não reconheceu o significado de uma personalidade visível, tal como o Papa, global. And then he got quite specific. Então ele se torna bem específico. He said he doubted if the Reformation would still exist after 2017 Ele duvida que a reforma de fato continue a existir depois de 2017, because they should return to the Mother Church. porque deveriam retornar à igreja mãe. Suddenly 2017 is getting very interesting, don't you think? De repente, 2017 está ficando mais e mais interessante, não acham? All right. Certo? Religious news services. Essa agência de notícias, Religion News Services, This is this year. isso é agora, desse ano. Or, sorry, it was in 2013. Ou melhor, desculpa, 2013. The two sides, that's the Lutherans and the Catholics, Os dois lados, se referindo aos luteranos e católicos, have decided to bury the hatchet. decidiram enterrar o seu... Das Kriegsbeil zu begraben. Ah, ok, o seu machado. Enterrar o seu machado. Okay. Interesting. So Interessante. they released, please note, they released a joint document. Eles publicaram um documento em conjunto. This is a very reputable source. It's religiousnews.com. Essa é uma fonte bem confiável, religionnews.com, uma agência. And the joint document by the Lutherans and the Catholics is called From Conflict to Communion. E esse documento em conjunto de luteranos e católicos é chamado Do Conflito à Comunhão. Basically, they say we're living in an age of ecumenism and globalism. Eles dizem que vivemos em uma era de ecumenismo e globalização. And the fact that the struggle for the truth in the 16th century led to the loss of unity in Western Christendom belongs to the dark pages of church history. Hello! O fato que a luta por essa verdade no século XVI levou à perda da unidade no cristianismo ocidental pertence aos capítulos escuros da história da igreja. Alô? And in 2017, E em 2017, we must confess openly that we have been guilty before Christ of damaging the unity of the church. temos que confessar abertamente que nos tornamos culpados perante Cristo de danificar a unidade da igreja. I'm so glad Luther is asleep, Eu estou tão feliz que Lutero está dormindo, because he would drop from heaven like a ripe fig when he sees this. porque ele cairia do céu como um figo maduro se ele visse isso. So when does Protestantism say it wants to dissolve itself and apologize for the Reformation? Agora, se o protestantismo diz que ele se quer dissolver e se desculpar por sua existência, seu surgimento, 2017. 2017. So
So can you see why the Pope is so excited about 2017? Então você vê por que o Papa está tão animado sobre 2017. And who knows, perhaps he's coming to visit this year E quem sabe ele vai nos visitar nesse ano, in the United States lá nos Estados Unidos, to prepare the way for what he is expecting to do. para preparar o caminho para aquilo que ele está esperando fazer. Let me read you something from the Spirit of Prophecy. Deixa eu ler uma coisa aqui do Espírito de Profecia. Ah, it's beautiful. Will you please read É it? lindo. O que? O camaleão ou o texto? Both. Both are beautiful. Everything there. O papado é justamente o que... Comes from the great controversy. Do grande conflito, aliás. O papado é justamente o que a profecia declarou que ele é. A apostasia dos tempos do fim. Ele faz parte de sua política assumir o caráter que mais se encaixa, que melhor se encaixa para atingir os seus propósitos. Mas debaixo da aparência variável do camaleão está o invariável veneno da serpente. Nós não estamos com a intenção de manter a fé e promessas dos heréticos. É uma citação. Ela declara: iria esse poder, cujo relato por milhares de anos está escrito em sangue dos santos, deveria ele agora ser reconhecido como parte da Igreja de Cristo? That's quite powerful, isn't it? É poderoso, vocês não acham? So who's going to stand between the living and the dead? Então, quem que vai estar entre os vivos e mortos? Now I've been told by many of our own theologians Agora, me disseram vários teólogos nossos that Rome has changed. que Roma mudou. After Vatican II, there's a nice breath of fresh air which wafted through her. Que no Segundo Concílio do Vaticano veio uma brisa refrescante. And I asked them, but why can I only smell sulfur? Mas eu me pergunto, por que eu estou cheirando enxofre? Because right here it says she will not change. Porque aqui diz que não muda. Can you read the next statement for us? Vou ler a próxima citação. Não é sem razão que a afirmação foi feita nos países protestantes que o catolicismo se difere menos do protestantismo que antigamente. Houve uma mudança, mas a mudança não está no papado. O catolicismo, de fato, se parece muito com o protestantismo que existe agora, porque o protestantismo se degenerou tanto desde os dias da Reforma. As igrejas protestantes tentarem atingir o favor do mundo, o falso amor cegou seus olhos. Eles não enxergam além daquilo. But that it is right to believe good of all evil. Que é certo crer que há um bem em todo mal. E o inevitável resultado é que finalmente vão chamar mal a todo o bem. Em vez de estar em defesa da fé uma vez confiada aos santos, eles estão agora se desculpando perante Roma por sua opinião nada amável, pedindo perdão por sua cabeça dura. Okay. Muito bem. Now, Agora, very important theologians and deans of theology in my church. importantes teólogos e reitores, tipo diretores de departamento de uma certa faculdade de minha igreja, as well as even higher officials, e ainda oficiais mais altos, have insisted to me personally insistiram pessoalmente that comigo, this is outmoded. Rome has changed. que isto está obsoleto, Roma mudou. And I believe
that in the emerging church movement within our own ranks, Eu acredito que no movimento emergente em nossas próprias fileiras, this spirit of ecumenism is being fostered. esse espírito de ecumenismo está sendo fomentado. So this message is for them as well as for the Protestants. Portanto, essa mensagem também é para eles, tanto quanto para os protestantes. If you don't stop, you will die. Se você não parar com isso, você morrerá. But you will die eternal death. Você morrerá a morte eterna. Now I'm going to go through a document with you which was released by the Lutheran Church and the Catholic Church together. Agora eu vou mostrar um documento para vocês que foi lançado em parceria da Igreja Luterana e da Igreja Católica. And because we have a crisis even in our own ranks, I'm going to do it in some detail. E por nós termos uma crise em nossas próprias fileiras, eu falo-ei em um grande nível de detalhamento. And you might find it boring after a while. Você pode achar isso tedioso, But it needs to be documented so that everybody can see with their own eyes. mas tem que ser documentado para que todos possam ver com seus próprios olhos. So that people can make intelligent decisions. This is a life and death issue. Para que as pessoas possam fazer decisões inteligentes, porque isso é uma questão de vida ou morte. Because there's a fascinating typology attached to it as well. Porque tem uma tipologia fascinante ligada a isso também. Now here is the joint document, the official document from the Joint Lutheran Catholic Commission. Aqui está esse documento, então, o resultado dessa comissão que uniu esses dois, numa só comissão. It's called From Conflict to Communion. Se intitula Do Conflito à Comunhão. And it has the stamp of the Lutheran World Federation on it. E tem o carimbo da Federação Mundial Luterana. Now remember, the evangelicals were not there when they signed the World Religious Unity document. Agora lembre-se que os evangélicos não estavam lá quando assinaram aquele tratado lá no Oriente, lembram que a gente viu? Aquele documento de unidade mundial. So when the Pentecostals, when the evangelicals, when the Lutherans, when they sign this agreement, então, quando os evangélicos, pentecostais e luteranos assinarem esse tratado, when they celebrate it in 2017, que vão celebrar em 2017, they will be part of that system. eles serão parte desse sistema. All right? So, the Lutheran Roman Catholic Commission on Unity invites all Christians to study its report open-mindedly and critically. A Comissão Luterano-Romano-Católica sobre unidade convida a todos os cristãos a estudar o seu relatório com mente aberta e de uma forma crítica. And to walk along the path towards the full, visible unity of the church. E de caminhar a jornada em direção à unidade completa e visível da igreja. So they invited us to go and study it open-mindedly, critically. Eles nos convidaram a estudar isso de mente aberta e criticamente. I've not heard one of our theologians complain about this document. Eu não escutei nenhum de nossos teólogos reclamarem desse documento. So it is absolutely essential that we look at it critically. E é absolutamente essencial que nós demos uma olhada nisso criticamente. Let's do it. Façamos. It's going to take long, so I'm not going to finish it tonight. Não vai dar tempo de terminar hoje. And again, I want to emphasize that it's important that we do it. Agora, eu quero voltar a enfatizar que é importante que nós façamos isso. Especially because of the confusion in our own ranks as well. Especialmente por causa da confusão em nossas próprias fileiras também. The fact that the struggle for this truth in the 16th century led to the loss of unity. O fato de esse conflito por essa verdade no século XVI levou à perda da unidade no cristianismo ocidental. Belongs to the dark pages of church history. Pertence às páginas escuras
da história eclesiástica. I thought Eu pensava that the Protestant Reformation ended the Dark Ages and didn't start it. que a reforma protestante acabou com a Idade Escura e não começou com ela. I must have been wrong. Pelo jeito estou errado. In 2017, we must confess openly that we have been guilty before Christ for damaging the unity of the church. Em 2017 temos que confessar abertamente que nós somos culpados perante Cristo de danificar a unidade da igreja. So in this commemorative year, 2017, Então nesse ano comemorativo 2017, there are two challenges. temos dois desafios: Purification and healing of memories, a purificação e a cura de memórias and restoration of Christian e a unity. restauração da unidade cristã. Okay, Ok. so the Protestants and the Lutherans have put a date onto the time when they want to unify. What's the date? Help me. Então os luteranos e católicos marcaram uma data para essa unidade. Qual é a data? Me ajudem. 2017. I'm not setting dates, they are. Eu não estou marcando data, eles estão. Okay, let's have a look. Vamos dar uma olhada. Nevertheless, the Lutheran Roman Catholic Commission on Unity has taken seriously the words of Pope John the 23rd. The things that unite us are greater than those that divide us. Apesar de tudo, a Comissão Católico-Luterana levou a sério as palavras do Papa João 23, que disse: as coisas que nos unem são maiores do que as coisas que nos separam. The year 2000 will see the first centennial commemoration of the Reformation to take place during the ecumenical age. O ano de 2017 vai ver a primeira comemoração centenária da Reforma acontecendo durante a era ecumênica. It will also mark 50 years of Lutheran Roman Catholic dialogue. Também vai marcar os 50 anos de diálogo luterano católico. See how these people plan. Olha só como é que as pessoas planejam. So this is a jubilee of jubilee of jubilees of jubilees, 500 years. Então esse é um jubileu de jubileu de jubileu de jubileus, 500 anos. But superimposed upon those jubilees, the discussions between them are also a jubilee. E superimposto sobre isso também temos um jubileu aqui. So this is following a precise occult agenda. Então isso está seguindo uma agenda oculta precisa. Lutherans and Catholics have been able to reinterpret their theological traditions and practices. Católicos e luteranos conseguiram reinterpretar as suas tradições e práticas teológicas. So they recognize the influence they had on each other. Eles reconhecem a influência de um sobre o outro. You could almost think that Rome might have changed. Você quase pode ter a impressão que Roma mudou. Therefore, they long to commemorate 2017 together. Por isso, eles anseiam comemorar 2017 juntos. For more than 100 years, Pentecostal and other charismatic movements have been widespread across the globe. Por mais de 100 anos, os movimentos pentecostais e outros movimentos carismáticos se tornaram muito comuns, populares por todo o globo. Now, I want you to listen very carefully. Agora escute com cuidado. These powerful movements have put forward new emphasis that have made many of the old confessional controversies seem obsolete. Esses movimentos poderosos trouxeram novas ênfases que fizeram várias controvérsias confessionais de igrejas, obsoletas, parecerem obsoletas. What were the controversies based on? Sobre o que as controvérsias estavam baseadas? Scripture. Escrituras. Now the charismatic movement have made them obsolete. Agora o movimento carismático fez disso algo obsoleto. Because it's not the scripture that's the norm, it's the experience that's the norm. Porque não é mais a escritura que é a norma, mas é a experiência que é a norma. So we've moved from scripture-based theology to experiential theology. Nós
mudamos de teologia escritural a teologia experimental. And that brings about commonalities across confessional boundaries. Isso leva a novas coisas em comum que cruzam fronteiras confessionais. And this opens up new ecumenical opportunities Isso abre novas oportunidades ecumênicas and challenges e desafios that will play a significant role in observance of the Reformation Day in 2017. que vão desempenhar um papel significativo na observância da reforma em 2017. Now, let's read a little further. Agora vamos ler mais um pouco. Now, I want you to see how they reason. Agora perceba só como que eles pensam, como eles arrazoam. And I was naughty enough to write some little things in red here. Eu fui cruel o suficiente para escrever uns comentários em vermelho aqui. Now listen how they reason. What What is happened in the past cannot be changed. O que aconteceu no passado não pode ser mudado. But what is remembered of the past and how it is remembered can. Mas o que se lembra do passado e como se lembra, isso sim se pode mudar. While the past itself is unalterable, Enquanto o passado, propriamente dito, é inalterável, the presence of the past in the present is alterable. a presença do passado no presente é alterável. Excuse me, Desculpa, in view of 2017, the point is not to tell a different history, but to tell the history differently. tendo em vista 2017, o ponto que eu quero chegar não é contar uma história diferente, mas contar a história de uma forma diferente. That is pure Jesuit gibberish. Isto é pura bobagem católica. Nonsense. Não faz sentido. Jesuíta, obrigado. How can you reason like that? Como é que você pode pensar assim? So we're not going to change history, but we're going to tell history differently, and we're going to remember history differently, so history doesn't matter. Então, pelo jeito a história não importa o que aconteceu, a gente vai tentar lembrar de uma forma diferente. Now, how did it happen that Lutheranism could change to think like Catholicism? Agora, como que o luteranismo mudou tanto para chegar aí nesse ponto? Here's the answer. Aqui está a resposta. The breakthrough for Catholic scholarship came with the thesis that Luther overcame within himself a Catholicism that was not fully Catholic. O ponto de viragem foi para os acadêmicos católicos, veio com a tese que Lutero se superou, Catholicism, overcame within himself a Catholicism that was not fully Catholic. So what they're saying is Luther never understood Catholicism. Em outras palavras, que é meio difícil, que Lutero nunca entendeu de fato o catolicismo. And so his protest Que ele nunca foi inteiramente católico. Então ele protesta, made Luther's religious protest quite convincing to some. A crise no catolicismo fez o protesto religioso de Lutero bem convincente para alguns. So some people were maybe convinced by Luther. Algumas pessoas talvez se convenceram com isso. And so they say, what appears to be an opposition in expression is not always an opposition in substance. Diz aqui, entretanto, o que parece ser uma oposição na expressão, talvez não é uma oposição na substância. So this is where it gets interesting. E é aqui que o negócio fica interessante. Really, there's no difference between Protestants and Catholics. Na verdade, então, não há diferença entre protestantes e católicos. We must just rephrase it a little bit. Nós só temos que mudar a construção da frase um pouco. Now, we want to be very sure about how they do this. Agora, precisamos estar bem seguros de como eles fazem isso. When Luther did not see a biblical basis in Rome's statements, Quando Lutero não via uma base bíblica nas afirmações de Roma, or thought that they even contradicted the biblical message, ou pensava que eles até contradiziam a mensagem bíblica, he began to think of the Pope as Antichrist. ele começou a pensar que o Papa era o anticristo. All
right? So Luther didn't really quite understand. Certo? Lutero não entendia direito. By this admittedly shocking accusation, Luther meant that the Pope did not allow Christ to say what Christ wanted to say. Com isso, ele admitia chocantemente, admittedly shocking, by this, admittedly shocking. Ok. Por essa acusação admitidamente chocante, Lutero queria dizer que o Papa não permitia que Cristo dissesse o que Cristo queria dizer. Ou seja, por isso que é o anticristo. So basically, Luther thought that the Pope had put himself above the Bible rather than submitting to its authority. Ou seja, Lutero pensava que o Papa se colocou acima da Bíblia em vez de se submeter à sua autoridade. But the Pope said that he ruled by divine right. Mas o Papa dissera que estava governando com direito divino. But Luther couldn't find biblical evidence for this claim. Mas Lutero não conseguia encontrar evidência bíblica para esta pretensão. So what they're saying is correct. Então o que eles estão dizendo é correto. But they're basically implying that Luther didn't quite understand. Mas eles estão basicamente implicando que Lutero não entendia direito o negócio. And they said, well, finally, the Emperor Charles V gave a fantastic speech. E então eles dizem que o Carlos V fez uma palestra fantástica. And the Emperor argued that a single friar erred when his opinion was in opposition to all of Christianity for the last 1,000 years. E o imperador argumentou que o que Lutero era? Ele era monge, né? Oi? A frade, ok. Que um único monge errou quando a sua opinião estava em oposição a todo o cristianismo pelos últimos milhares de anos. Have you got it? Yes. Okay. Now, let's have a look at the doctrines. Vamos dar uma olhada nas doutrinas. Now remember that these doctrines split Protestantism from Catholicism. Agora lembre-se que essas doutrinas racharam o protestantismo do catolicismo. So I'm going to be very interested in the gymnastics to get them back together again. É interessante ver a ginástica que eles fazem para juntar os dois de novo. Article 124 in this document. Artigo 124 nesse documento. By grace alone. Pela graça somente. Together, Catholics and Lutherans confess. Juntos, católicos e luteranos confessam. By grace alone, in faith in Christ's saving work. Pelas graças somente, em fé na obra salvífica de Cristo. And not because of any merit on our part. E não por qualquer mérito de nossa parte. We are accepted by God and receive the Holy Spirit. Somos aceitos por Deus e recebemos o Espírito Santo. Who renews our hearts while equipping and calling us to good works. Que renova os nossos corações enquanto nos equipa e nos capacita e nos chama para boas obras. And here they're actually quoting the joint Lutheran document on justification. Joint Catholic Lutheran document on justification. E eles estão aqui citando aquela declaração comum que eles fizeram anteriormente, ou que existe. And then they go on to say, by grace alone, this is the message of justification. Então eles dizem pela graça somente essa mensagem da justificação. And that is due to the mercy of God. E que depende da graça de Deus. And every sensible Christian reading it says, Amen. E qualquer cristão sensível lendo isso dirá amém. This is not justification. Mas isso não é justificação. This is false theology. Isso é teologia falsa. Let's show it again. Vamos lá outra vez. By grace alone, in faith in Christ's saving work. Pela graça somente, em fé na obra salvífica de Cristo. You see, Roman Catholicism teaches that you are saved by the works of Christ, not by his death. Olha só, o catolicismo romano ensina que você é salvo pelas boas obras de Cristo, não por sua morte. So Catholicism denies the atonement to be saved by the blood of the Lamb.
O catolicismo, portanto, nega a expiação, que você é salvo pelo sangue do Cordeiro. We are saved by grace through the death of Christ, Somos salvos pela graça, pela morte de Cristo, who renews our hearts while equipping and calling us to good works. que renova nossos corações enquanto nos capacita e nos chama a boas obras. That's part of their statement on justification. Isso é parte da sua declaração sobre justificação. But that's not justification, that's sanctification. Mas isso não é justificação, isso é santificação. So this is such a garbled document Isso é um documento, uma salada de um documento which incorrectly defines justification que define a justificação de forma incorreta and at the same time mingles justification with sanctification e ao mesmo tempo mistura a justificação com a santificação through works. pelas obras. So this is not Protestant doctrine, this is Catholic doctrine in this document. Essa aqui não é doutrina protestante, mas católica nesse documento. Now I have a whole lecture just on that. Have you translated that already? Justification by faith. Eu tenho toda uma palestra, só que não tem em português, infelizmente, se chama Justificação pela Fé. Where I go through the joint declaration on justification, it is a horrendous doctrine. Onde eu cubro tudo isso aí, é um documento horrendo, horrível. All right, next article. So that one's wrong, so they agree on something that's incorrect. Então, isso que vimos antes está errado, eles concordaram em algo incorreto. But they agree on Catholic doctrine, not Protestant doctrine. Mas eles concordaram com doutrina católica, não protestante. Luther understood the sacrament of the Lord's Supper as a testamentum. Lutero entendia o sacramento da ceia do Senhor como um testamentum. At first, Luther perceived Christ's promise as promising grace and forgiveness of sins. A princípio, Lutero percebia a promessa de Cristo como graça que promete e que perdoa pecados. But now, look how clever they are. Olha só que espertos eles são. In his debate with Zwingli, Em seu debate com Zwinglio, he emphasized his belief that Christ gives himself, his body and blood that are really present. ele enfatizou sua crença que Cristo lhe dá a si mesmo seu sangue e corpo que realmente estão presentes. Faith does not make Christ present. A fé não torna Cristo presente. Okay, so they quote Luther, Ok, eles chamam então Lutero, who was still confused with Catholicism, ainda estava confuso com o catolicismo, because Luther struggled to give up the doctrine of transubstantiation. porque Lutero relutou em largar a mão da transubstanciação. But later the Protestants gave up transubstantiation. Mas mais tarde o protestantismo largou mão sim da transubstanciação. So the bread doesn't literally become the body and blood of Jesus Christ, it is merely a symbol. Ou of that seja, death. o pão e o suco de uva, o vinho não se tornam de fato o sangue e o corpo de Cristo, mas são símbolos. And the reformers were prepared to die at the stake rather than give up the doctrine rather than accept the doctrine of transubstantiation. E reformadores estavam dispostos a morrerem queimados lá no poste antes que largar a mão dessa doutrina da transubstanciação, ou melhor, antes de aceitá-la, né? Okay, now let's develop this a little. Ok, vamos dar uma olhada aqui. The real presence of Christ. This is their document, joint document. A real presença de Cristo, esse documento aqui é em parceria, juntos que eles fizeram. They quote here, Luther himself strongly emphasized the real presence of Christ in the sacrament. Diz aqui, ó, Lutero, ele mesmo, enfatizava fortemente a real presença de Cristo no sacramento. This is taking Luther out of historical context. Yes, he did in the beginning. The question is, did he at the end? Isso tira Lutero do contexto histórico, e sim, no início, mas a questão é, será que no final também? This is Lutheran Roman Catholic dialogue on the Eucharist. Esse é o diálogo luterano-romano sobre a Eucaristia.
The question of the reality of the presence of Jesus Christ in the Lord's Supper is not a matter of controversy between Catholics and Lutherans. A questão da realidade da presença de Jesus Cristo na Santa Ceia não é uma questão de controvérsia entre católicos e luteranos. This is what they jointly stated. Isto é o que eles afirmaram em união aqui. The Lutheran tradition affirms the Catholic tradition that the consecrated elements do not simply remain bread and wine. A tradição luterana afirma a tradição católica que os elementos consagrados não permanecem simplesmente pão e vinho. So Lutherans can also speak, as the Greek tradition does, of a change. Então, luteranos também falam, assim como fala a tradição grega, de uma mudança. Excuse me. Alô, desculpa. So now a Protestant Lutheran church says it agrees with transubstantiation. Agora, uma entidade luterana católica diz que concorda com a transubstanciação. And I write here how sad that Lutherans could agree with this. E eu escrevi aqui que triste que luteranos concordaram com isso. This is spitting Jesus in the face. Isto é cuspir no rosto de Jesus. In the sacrament of the Lord's Supper, Jesus Christ, true God and true man, is present wholly and entirely in his body and blood under the signs of bread and wine. Diz aqui, ó, no sacramento da ceia do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem está presente inteiramente e de uma forma integral, né, no corpo e no sangue, sob o sinal, sob o símbolo do pão e do vinho. My question: Minha pergunta: who changed, Rome or Protestants? quem que mudou, Roma ou os protestantes? Protestants. Okay, Protestants are a little bit allergic against the word transubstantiation. Ok, os protestantes são um pouco alérgicos à palavra transubstanciação. And so they say, let's adopt the concept Então eles falaram, vamos mudar aqui o termo, o conceito, without using the word transubstantiation. sem usar a palavra transubstanciação. Clever, they speak like serpents. É bem pensado, fala como a serpente. Now, can this host be worshipped? Agora, esta hóstia, será que pode ser adorada? Because in Catholicism the host is the literal body of Christ, so you worship it. Porque no catolicismo a hóstia é o corpo literal de Cristo, então você o adora. So let's take the question of adoration of Christ present in the sacrament. Agora vamos pegar essa questão da adoração do Cristo presente no sacramento. So they said, all right, we believe he's really there. Ok, eles dizem, a gente crê que ele está lá. So it's not only confined to the moment of reception when the priest says, hello, whatever he says. Então isso não está limitado ao momento da recepção, quando o sacerdote ele fala uma coisa, um And momento, it's got nothing to do with faith. e não tem nada a ver com a fé. Excuse me. Desculpa. So this is really the body of Christ that you can worship. Então essa é verdadeiramente, esse é o corpo de Cristo que você pode adorar. So I ask with shock and terror in my heart, Lutherans, did you sign this document? Então eu pergunto com um senso de terror e tristeza em meu coração, luteranos, de fato vocês assinaram isso? Have you gone insane? Vocês ficaram insanos? And here they quite blatantly say that it is a Eucharistic sacrifice. E eles aqui atrevidamente falam que se trata de um sacrifício eucarístico. So my question to the Lutherans is, how far will you bend? How far have you fallen? E a minha pergunta é, até que ponto vocês vão se inclinar? Quão longe vocês caíram? Babylon has fallen, has fallen. Babilônia caiu. All right, here is the theology of transubstantiation. Muito bem, aqui está a teologia da transubstanciação. What is the difference between transubstantiation and consubstantiation?
qual é a diferença entre transubstanciação e consubstanciação. I know this is probably boring to many people, Agora eu sei que isso talvez é chato para muitas pessoas, but as Seventh-day Adventists, we need to be the most informed Protestants on the planet. mas como adventista do sétimo dia, precisamos ser os protestantes mais bem informados do planeta. Okay, so we'll ask the Christian encyclopedias. Então nós perguntamos aqui às enciclopédias cristãs. Transubstantiation comes from transubstantia. A palavra transubstanciação vem do latim trans e substância. So basically is that the substance of the bread is transformed into the literal body of Ou Christ. seja, em essência que o corpo de Cristo é transformado, que o pão, né, a hóstia, é transformado no corpo literal de Cristo. And the Christian Courier says there's no basis in Scripture for this. E esse jornal aqui, Christian Courier, diz que não há base para isso na Bíblia. But it was confirmed in the Council of Trent and it was confirmed in the Second Vatican Council. Mas foi confirmado no Concílio de Trento e no Segundo Concílio do Vaticano. In the Council of Trent, Protestants split from Catholicism, No Concílio de Trento, o protestantismo rachou com o catolicismo, and now with the same doctrine, they reunite after the Second Vatican Council. Do you understand that? and the same doctrine. The doctrine hasn't changed. E a doutrina não mudou, ela foi reafirmada nesse Segundo Concílio do Vaticano. Você entende isso aí? Now, consubstantiation. Agora, consubstanciação. It's a term commonly applied to the Lutheran concept of communion supper. É um termo comumente aplicado ao conceito luterano de uma ceia em comunhão, na Santa Ceia. Though some modern Lutheran theologians reject the use of this term. Alguns luteranos modernos e teólogos rejeitam o uso desse termo por causa de sua ambiguidade. That's not true. Isso não é verdade. All Lutherans rejected consubstantiation. Todos os luteranos rejeitam a consubstanciação. But Luther originally believed it. Mas Lutero originalmente cria nisso. So the term is associated with Luther. Então o termo está associado com Lutero. So the idea is that in the communion, the body and blood of Christ and the bread and the wine coexist in union with each other. A ideia é que na Santa Ceia o corpo e o sangue de Cristo e o pão e o vinho coexistem em união um com o outro. So basically Luther argued that the bread stays bread, Basicamente, Lutero argumenta que o pão permanece pão, but it is also the body of Christ. mas também é o corpo de Cristo. So it wasn't quite what the Catholics said, but it was almost what the Catholics said. Não é bem o que o catolicismo disse, mas quase. Now the Protestant world argued with Luther about this. Agora, o mundo protestante argumentou com Lutero sobre isso. And the Puritans rejected it totally. They said, no, it's only a symbol. E os puritanos rejeitaram isso completamente, dizendo, não, isso é somente um símbolo. And Melanchthon said it is a symbol. Melanchthon. Melanchthon disse também que é um símbolo. And Zwingli said it is a symbol. Zwingli também é um símbolo. So all the Protestants agreed, but Luther was struggling with it. Então todos os protestantes concordaram, mas Lutero estava lutando com esse assunto. So in this joint document, Catholicism grabs hold of this idea and makes it suddenly Lutheran doctrine. Então nesse documento eles o tornam uma doutrina luterana. Now here's the bomb. Agora é aqui que está o ponto. This is the book Table Talk. Esse é o book Table Talk, conversa de mesa. Have you ever read Table Talk? Você já leu esse livro, Table Talk? Have they never read it? Most of them not. In German it's called Tischreden. Em alemão, Tischreden. It is the most phenomenal book that every single Protestant should read. I'm sure it's translated into Portuguese. É o livro mais fenomenal que cada protestante deveria ler. Eu tenho certeza que está em português. And if it isn't, will one of you please translate it? E se não estiver, alguém de vocês, por favor, traduza-o. Do you know the history of this book? Você sabe a história desse livro? Table Talk
is all the little discussions that Martin Luther had with his students and with the theologians. Table Talk tem ali as conversas, as conversinhas que ele teve com seus estudantes e seus colegas. And he said everything like it is. So it wasn't written in formal documents. So it was like he really was. Ou seja, ele fala as coisas de uma forma espontânea, como realmente foi, não algo formal, escrito. And when people read it, E quando as pessoas leem isso, they all became Protestants. ou leram isso, todos se tornaram protestantes. And so Rome banned the book. Então Roma baniu esse livro. And then Rome declared a death decree on anyone who read the book. E Roma lançou um decreto de morte sobre qualquer um que lesse esse livro. And then they went and they searched all the houses, and if they found the book in anyone's house, they killed the people. E eles foram lá fazer um pente fino nas casas e matavam cada pessoa com a qual encontravam esse livro. And then they offered them that they could live if they would all bring the book and burn it. E ofereciam a opção que eles poderiam sobreviver caso trouxessem os livros And e so queimassem-os. they thought they had destroyed the book. Então pensaram que tinham destruído o livro. It had also been translated from German into High Dutch. Também foi traduzido do alemão para o alto alemão, eu acho que holandês, High Dutch. And then the book ceased to exist for more than 100 years. Então o livro parou de existir por mais de 100 anos. And then someone dug up the foundation of a house, Então alguém tirou o fundamento de uma casa and they found this book wrapped in wax paper in the foundations of the house. e encontraram esse livro envolto em papéis de cera dentro do fundamento da casa And they smuggled it to England. e o contrabandearam à Inglaterra. And a man who understood High Dutch was to translate it into English. E um homem que entendia essa língua, acho que holandês, o traduziu para o inglês. But he couldn't get round to it. He was too busy. Mas ele estava muito ocupado e não teve muito tempo lá para isso. So one night he had a dream. Então uma noite ele teve um sonho. By the way, he was working at the court of the King of England. Aliás, ele estava trabalhando, tinha um emprego na corte do rei da Inglaterra. And he had a dream which said, an old man in white appeared to him, E ele teve um sonho no qual ele viu um idoso vestido de branco, who said to him, I want you to translate that book. que lhe disse: eu quero que você traduza esse livro. And he forgot about the dream and didn't translate it. E ele esqueceu sobre isso, sobre o livro, e esqueceu de traduzi-lo. So he had another dream. Então ele teve outro sonho. And he was told, I will give you time to translate it. E no qual ele escutou: eu vou te dar tempo para traduzi-lo. And 2 weeks later, he was arrested for no reason. E 2 semanas mais tarde ele foi preso e levado preso por nenhum motivo And he was thrown in jail for, I think it was 7 years, e lançado na prisão, acho que foi por 7 anos, with no trial. sem julgamento, sem audiência. And he translated the book. Ele traduziu o livro. Eventually, the archbishop Eventualmente o arcebispo heard about it and said, the Archbishop of Canterbury, he wanted to read the book. ouviu falar desse livro e falou e lá mandou buscar para ele ler o livro. But this archbishop was leaning towards Catholicism. Mas esse arcebispo estava tendencioso em favor do catolicismo. To make a long story short, after 2 years of struggle, he got the book back. Para fazer essa história, para resumir essa história, depois de 2 anos ele conseguiu esse livro de volta. And he sent it to the British Parliament, which was ruled by the Protestants. E o mandou ao parlamento britânico, que era governado pelos protestantes. And they decided not only was he to be released from prison, but this book had to be printed and sent to the entire world. E eles decidiram que não somente ele deveria ser liberto da prisão, mas que esse livro deveria ser impresso e distribuído no mundo inteiro. And now read what it says in this book. E agora leia só o que diz aqui nesse livro. Whereupon they made report dated the 10th of November 1646, this is now the Parliament making a report, Esse é o parlamento escrevendo esse relato. Considerando que nessa data de 10 de novembro de 1746, remember this is the Parliament that the Jesuits wanted to blow up.
Esse é o parlamento que os jesuítas quiseram explodir. That they found it to be an excellent divine work, worthy the light and publishing. Se achou que esse livro é uma obra excelente, digna da luz e de publicação. Especially in regard that Luther, in this book, in this said discourse, Especialmente tendo em vista que Lutero, nesse livro, nesse discurso, did revoke his opinion which he formerly held touching consubstantiation. revogou a sua opinião que ele mantinha anteriormente sobre a consubstanciação. So Martin Luther didn't believe in consubstantiation at the end of his Protestant life. Então, no final de sua vida protestante, Martinho Lutero, afinal, não cria na consubstanciação. So it shows what a lying, distorting document the joint declaration is that they brought out. Então, isso mostra que distorção é esse documento em comum que nós lemos antes. Now let's read what Luther said. Vamos ver o que Martinho Lutero disse. Even so, we must let the words of Christ remain and speak of the sacrament in suis terminos in these terms. Portanto, precisamos deixar que a palavra de Cristo permaneça e falar sobre os sacramentos em suis terminis, ou seja, em seus termos. Christ, with such words as Christ used and spake, as do this, must not be turned into offer this. Com tais palavras como Cristo usou e disse, façam isso, mas isso não deve ser transformado em ofereçam isso. Okay, so Luther accepted it was not a sacrifice. Lutero, portanto, aceitou que não se tratava de um sacrifício. What did the document say? We read it. O que o documento disse? Nós lemos. What did the Lutherans and the Catholics decide O together? que os luteranos e católicos decidiram juntos? It's a sacrifice. É um sacrifício. Okay. Ok? What signifies it to dispute and wrangle about the abominable idolatry of elevating the sacrament on high? O que significa disputar e lutar sobre a idolatria abominável de elevar o sacramento lá em cima? And to introduce only to confirm the error of touching the worship thereof. E foi introduzido somente confirma os erros no tocante à sua adoração. So what did Luther say about venerating, adoring the sacrament? Então, o que Lutero concluiu dizendo sobre adorar esse sacramento, venerando? That is, the abominable idolatry of elevating the sacrament. A idolatria abominável de elevar o sacramento. What did the joint document say? O que esse documento comum disse? It's okay. Está tudo bem. Can you see where we're going? Que pode ser feito. Você pode ver aonde que estamos rumando? And then Martin Luther puts it bluntly, he says this, the papers called transubstantiation and darken the right use of the sacrament, whereas even in popedom, etc., etc., etc. Don't even read that Então part. Just ele this fica com, ele se torna mais ousado dizendo, os papistas chamam de transubstanciação e escurecem o verdadeiro uso do sacramento e etc e tal. So if you wait long enough, you can distort history. Então, se você esperar bastante tempo, você realmente pode distorcer a história. This is idolatry. Isto aqui é idolatria. This is a Catholic altar. Esse aqui é um altar católico. There is no such thing as a Catholic church. Não existe algo como uma igreja católica. Every single Catholic church is a temple. Cada igreja católica, catedral, na verdade, é um templo. And the difference between a church and a temple E a diferença entre uma igreja e um templo is that a temple has an altar for sacrifice. é que o templo tem um altar para sacrifícios. And because this is a sacrifice to the dead, E por isso ser um sacrifício aos mortos, every Roman Catholic altar must have a relic of a dead saint in it. cada altar aqui tem que ter uma relíquia de um santo morto. And a mass cannot be said without a dead object in it.
E uma missa não pode ser lida ou expressa, divulgada, propagada, sem ali um objeto sagrado de So unção. sometimes they bury a whole corpse under the altar or in the altar. Alguns até enterram corpos inteiros debaixo ou dentro do altar. Now the Bible clearly says that no dead body was allowed to be brought into the temple. E a Bíblia diz claramente que nenhum corpo morto tinha permissão de entrar no templo. So here is an altar with steps leading up to the altar. Aqui temos um altar com degraus subindo nele. It's built from beautifully hewn stone or marble. Está construído com grandes e lindas pedras de granito ou de mármore, melhor. Exodus 20 verse 26. Êxodo 20, verso 26. Neither shalt thou go up by steps unto mine altar, that thy nakedness not be discovered thereupon. Nem porás degraus nos meus altares, para que a tua nudez não seja descoberta. Thou shalt build the altar of the Lord thy God of whole stones, and thou shalt offer burnt offerings thereon unto the Lord thy God. Construirás o altar do Senhor teu Deus com pedras brutas, ou seja, não polidas, né? E oferecerás sacrifícios queimados sobre ele para o Senhor teu Deus. So it had to be whole stones. Ou seja, pedras não lapidadas. There was to be no chiseling on the stones. Nenhum corte sobre essas pedras. The altar represents Jesus Christ, O altar representa Jesus Cristo. and his character is perfect. O seu caráter é perfeito. There can be no chiseling of the stones of the character of Christ. Não pode haver nenhum corte no caráter de Cristo. The temple was to be built with chiseled hewn stones, O templo, sim, era construído com pedras lapidadas, grandes, cortadas. but that represents you and me because we are stones built into the temple. Mas isso representa você e a mim, porque nós somos templos, pedras vivas construídas no templo. And our characters are skew. We need to be hewn and squared. E nossos caráteres, sim, estão deformados e precisamos estar bem alinhados. But there were to be no hewn stones in a temple. Porém, não pedras lapidadas no templo. So Aqui, there is a typical No altar. original temple built of unhewn stones. aqui está um altar construído, original, com pedras não lapidadas. Isaiah 65 verse 3. Isaías 65, verso 3. A people that provoke me to anger continually to my face, that sacrifice in gardens and burneth incense on altars of brick. Um povo que me provoca a ira continuamente perante a minha face, e sacrifica em jardins, queima incenso sobre altares de tijolos. So here is an altar built of hewn bricks. Aqui está um altar construído de grandes tijolos ou blocos. That was contrary to God's command because it violated the typology of the character of God and justification by faith alone. Isso vai contra o que Deus disse, porque viola a tipologia e também vai contra a justificação pela fé somente. So when they elevate the host, Então, quando eles elevam a hóstia, it is the elevation of a sacrifice. é a elevação de um sacrifício. And this is idolatry. E isto é a idolatria. And when the Pope, when he does the washing of the feet, E quando o Papa faz lavamento de pés, goes around in white washing feet, ele anda por aí de branco lavando pés. I see that even our magazines put that picture in and say this is an act of humility. Eu vejo que nossas próprias revistas colocam a imagem dele assim, dizendo isso é um ato de humildade. This is an act of the highest arrogance that the world has ever seen. Esse é um ato da maior arrogância que o nosso mundo jamais viu. Now let me explain to you why. Vou explicar por quê. John chapter 13 verse 30. João 13:13. You call me Master and Lord, and you say, well, for so I am. Vós me chamais de mestre e senhor, e vós dizeis bens, porque assim eu sou. If then I, your Lord and Master, have washed your feet, Portanto, se eu, vosso senhor e mestre, lavei os vossos pés, ye ought also to wash one another's feet. vós também deveis lavar os pés uns dos outros. For I have given you an example, Pois eu vos dei um exemplo.
that you should do as I have done to you. para que façais assim como eu também fiz a vocês. So what was Christ's command? Qual que foi o mandamento de Deus? You shall wash each other's feet. Vós lavareis os pés uns dos outros. Now when the Pope goes and washes feet, Agora, quando o Papa vai lá e lava pés, does he take his shoes off and let them wash his feet? Yes or no? será que ele tira o seu sapato e deixa eles também lavarem os pés dele, sim ou não? No. Não. So whose place is he taking? Então ele está assumindo a posição de quem? He's taking Jesus Christ's place. Ele está assumindo a posição de Jesus Cristo. So let's imagine I were the pastor of this congregation Agora imagine que eu seja o pastor dessa congregação and I would say I'm coming to wash your feet, e eu viria para lavar os seus pés, but I don't let you wash my feet. mas eu não deixaria você lavar meus pés. What should be my greatest hope, what you should do to me? O que deve ser a minha maior esperança que você faça para mim? You must throw me out of the church as arrogant because I'm taking the place of Jesus. I'm no higher than you. I'm a sinner saved by grace. I need my feet washed too. Você deveria me expulsar da igreja e chamar isso de arrogância, porque não tenho direito, porque eu também sou um pecador assim como você. So this is arrogance of the highest order. Meus pés também têm que ser lavados. Isso é a arrogância da mais alta ordem. So now we've discussed just the Eucharist in this common document. Agora vamos discutir somente a Eucaristia nesse documento em And we comum. can see that Protestantism has adopted total Catholicism again. Agora vemos que o protestantismo adotou totalmente o catolicismo outra vez. And now they distort and lie about the position of Martin Luther. E distorcem mentem sobre a posição de Martinho Lutero. Now that's just one aspect. The document gets worse. Agora esse é só um aspecto, o documento fica pior. And tomorrow we will continue with this document. E amanhã vamos continuar com esse documento. And then I want to look at the typology involved, Então vamos dar uma olhada na tipologia que está envolvida, because that will tell us where we are in the stream of time. porque isso nos mostrará onde nós estamos no fluxo do tempo. Let's close with prayer. Vamos encerrar com uma oração. Heavenly Father, Pai nosso celestial, what a tragedy que tragédia that the great light that you gave to the Protestant Reformation que as grandes coisas que tu deste à reforma protestante should in this way be extinguished. seria extinta com uma forma tão trágica. This joint document is the greatest disaster that could ever have struck Protestantism. Esse documento em comum é o pior desastre que poderia ter acontecido com o protestantismo. And the final message of warning to the world E a última mensagem de advertência a esse mundo must lay bare the sins of Babylon. tem que expor os pecados de Babilônia. Help us to be faithful and to spare not, Ajude-nos a sermos fiéis e a não retroceder, so that by grace some can be plucked from the fire, para que pela fé alguns possam ser arrancados do fogo. and make us faithful Protestants, E faze de nós protestantes fiéis, who will not permit that you, our Lord and Savior and King and Redeemer, que não permitamos que tu, como Senhor e Salvador e Redentor, should be brought down to the level of a sinful human being. sejas levado ao nível de um ser humano pecaminoso. Help us to be faithful heralds of the gospel. Que sejamos arautos fiéis do Evangelho. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém.